Há algo profundamente errado no fato de você provavelmente passar a vida inteira pagando para não passar frio, sem nunca perceber que talvez não precisasse fazer isso desse jeito. Pensa por um segundo. Todo inverno repete o mesmo ritual. A temperatura cai, o medo sobe, o aquecedor vira prioridade, e a conta chega como se o frio tivesse comprado o direito de entrar na sua casa e cobrar aluguel para sair. Isso já parece normal demais. Tão normal que quase ninguém para fazer a pergunta que realmente importa: por que aquecer uma casa ainda funciona como uma assinatura mensal de sobrevivência? Agora vem a parte estranha. Existe uma ideia simples, barata, quase ofensiva de tão óbvia, que pode mudar completamente essa lógica. Uma estrutura com areia comum, calor armazenado e liberação lenta de energia térmica. Nada de mágica, nada de ficção científica, nada de combustível queimando sem parar. Só calor guardado com inteligência para ser usado depois. E se esse tipo de verdade esquecida te interessa, se inscreve agora, porque o que você vai ouvir hoje não parece apenas uma solução doméstica. Parece uma peça arrancada de uma engrenagem que nunca quis que você pensasse em autonomia de verdade. O mais impressionante nessa história é que ela não começa em um laboratório sofisticado, nem em uma startup milionária vendendo futuro em embalagem premium. Ela começa em uma ideia quase humilde demais para ser levada a sério. Você aquece a areia quando a energia está barata, quando o sol está produzindo ou quando há excedente. Depois, em vez de desperdiçar esse calor, você o mantém preso em uma massa térmica isolada e usa aos poucos, no momento em que a casa precisa parecer simples. Parece até pequeno, mas quase tudo que ameaça um sistema consolidado começa assim pequeno, simples e fácil demais de entender. Talvez seja por isso que tanta gente rejeite a ideia no primeiro contato. Nós fomos treinados para respeitar o que parece complicado. Se uma solução tem aplicativo, software, sensores demais, linguagem técnica demais e preço alto o suficiente para intimidar, ela transmite autoridade. Já a areia não. A areia parece banal, parece chão, parece obra, parece aquilo que ninguém transformaria no centro de uma revolução energética. E, no entanto, é justamente isso que a torna tão perigosa para o modelo atual. Porque a areia não quer te impressionar, ela quer funcionar. E, às vezes, é isso que mais incomoda. Durante muito tempo, nós fomos ensinados a pensar em energia da pior forma possível para quem mora em uma casa comum. Aprendemos a associar armazenamento à eletricidade, como se toda solução inteligente precisasse se parecer com uma bateria química, cheia de componentes delicados, materiais caros e ciclos de degradação inevitáveis. Só que, no inverno, a maior necessidade de muita gente não é armazenar energia para ligar telas ou motores. É armazenar calor. E isso muda tudo. Quando o objetivo final é aquecimento, guardar eletricidade para depois convertê-la em calor pode ser um caminho desnecessariamente caro. Em muitos cenários, é mais inteligente guardar o próprio calor. Essa diferença parece pequena quando dita em voz alta, mas muda toda a lógica do problema, porque calor não precisa ter prestígio tecnológico para ser útil, precisa apenas ser capturado, preservado e liberado no ritmo certo. E materiais sólidos fazem isso com uma honestidade brutal. É aqui que o assunto deixa de ser curioso e começa a ficar desconfortável. Por quê? Se isso faz tanto sentido físico, por que continua tão ausente da conversa principal? Por que armazenamento térmico doméstico ainda soa alternativo, enquanto sistemas que exigem conta recorrente, manutenção, peças e substituição periódica parecem simplesmente o jeito normal das coisas? A resposta não cabe em uma frase,
mas começa em um hábito muito antigo. Nós nos acostumamos a consumir o conforto no instante em que ele é exigido. Ficamos dependentes da resposta imediata. Ligou, esquentou, desligou, esfriou. Repetir, pagar. Repetir, pagar. Só que essa lógica é ótima para um mercado baseado em fornecimento contínuo e péssima para quem gostaria de transformar a casa em um lugar menos vulnerável ao relógio, à tarifa e ao pânico térmico das noites frias. Antes de a modernidade vender velocidade como sinônimo de eficiência, muita gente já entendia uma coisa fundamental: não basta produzir calor, é preciso fazer o calor permanecer. Em vários momentos da história, o verdadeiro avanço nunca esteve só na chama, mas na massa que absorvia essa chama. Pedras aquecidas, pisos espessos, estruturas de alvenaria, superfícies desenhadas para armazenar energia e devolvê-la lentamente. Tudo isso revela uma inteligência térmica que o mundo industrial reduziu a detalhe folclórico, quando na verdade era parte do coração do conforto doméstico. Em outras palavras, a humanidade já sabia, há muito tempo, que o calor mais valioso não é o calor instantâneo, é o calor que continua ali depois que a fonte direta já se foi. É por isso que uma bateria de areia mexe tão fundo com essa conversa. Ela não é só uma invenção nova, ela é o retorno de um princípio antigo em linguagem contemporânea. A ideia central é quase brutalmente direta. Use energia disponível em momentos favoráveis para aquecer uma massa estável. Isole essa massa e recupere o calor quando quiser. Se isso for bem feito, você não está apenas aquecendo o ambiente, está comprando tempo, está comprando estabilidade, está se defendendo do inverno com antecedência. E tempo, no frio, vale ouro. Quem já passou uma noite gelada com medo da conta, sabe que o pior não é apenas a temperatura. É a sensação de dependência. É perceber que o conforto daquela casa está ligado a uma lógica que continua te cobrando. O aquecimento deixa de ser uma infraestrutura de segurança e vira uma transação interminável. Você não sente que possui calor, sente que está alugando proteção. Agora, compara isso com a ideia de uma reserva térmica silenciosa, algo carregado antes, pronto para devolver calor, sem drama, sem espetáculo, sem urgência, exatamente quando a noite aperta. Isso muda a relação psicológica com a casa. A casa deixa de ser um recipiente que implora resposta imediata e passa a ser um corpo preparado. Isso não é apenas engenharia, é dignidade. Peças, reposição, consumo contínuo, contratos e toda uma cultura construída ao redor da ideia de que o calor precisa ser mediado por equipamentos específicos e abastecimento constante. Uma solução baseada em armazenamento térmico sólido não elimina tudo isso em todos os cenários, mas enfraquece uma parte importante dessa dependência, e o mercado raramente celebra com entusiasmo aquilo que o torna menos necessário. Não precisa imaginar uma conspiração caricata, com pessoas em salas escuras planejando esconder a areia do mundo. A realidade é mais silenciosa e mais eficiente do que isso. Setores inteiros aprendem a financiar, regulamentar, promover e padronizar o que lhes convém. O resto não é necessariamente proibido, só não recebe caminho, não recebe linguagem acessível, não recebe categoria clara, não recebe prioridade. E no mundo real, ser ignorado do jeito certo pode ser mais poderoso do que ser proibido explicitamente. É por isso que tantas ideias excelentes passam anos presas em nichos, não porque falhem, mas porque não se encaixam no ritual industrial da aceitação. Falta etiqueta regulatória, falta canal de venda, falta produto bonito, falta instituição defendendo, falta tradição comercial, falta interesse de quem lucra
com a alternativa dominante. Então a solução continua existindo, às vezes até funcionando muito bem, mas ocupando um espaço estranho entre o isso é genial e o isso nunca vai virar padrão. A bateria de areia vive exatamente nessa zona. Só que existe outro problema, talvez ainda mais profundo. Nós passamos a confundir sofisticação com verdade. Se parece avançado, acreditamos. Se parece simples, suspeitamos. Somos mais facilmente convencidos por um sistema cheio de camadas do que por um princípio físico elegante. E isso distorce a nossa capacidade de reconhecer o que realmente importa. Porque a pergunta não deveria ser se a bateria de areia parece sofisticada. A pergunta deveria ser se ela resolve o problema com segurança, eficiência e custo inteligente. E aqui a conversa precisa ser honesta. N ou no. Isso não significa que qualquer pessoa deva improvisar um sistema de alta temperatura de qualquer jeito. Não significa que toda casa pode depender exclusivamente disso. Não significa que um único reservatório barato vai resolver todos os cenários climáticos, construtivos e energéticos. Quem vende essa fantasia simplifica demais, mas o oposto também é um erro. O fato de uma solução não ser universal não a torna irrelevante. Quase nenhuma tecnologia séria é universal. O que importa é onde ela é poderosa. E, em muitos contextos, armazenamento térmico sólido é poderosíssimo. Ele pode servir como apoio em casas bem isoladas. Pode absorver excedentes solares, pode aproveitar tarifas fora de ponta, pode aquecer anexos, oficinas, pequenos ambientes. Irradiação é 93% do problema. Você foi vendido uma solução que trata 7%. E foi dito que era completa. Em 1991, a tecnologia de barreira radiante foi silenciosamente removida de todos os manuais de construção residencial. Não foi proibida. Nenhum estudo a desacreditou. Simplesmente desapareceu da próxima edição. Construtores treinados após 1991 nunca aprenderam que a tecnologia existia. Uma geração inteira. N quanto? Isso a indústria de isolamento continuou vendendo fibra de vidro. A indústria de acre continuou vendendo máquinas maiores. E você continuou pagando as contas. Um rolo de R$30 que reduz seu acre em 50% foi apagado do manual. Não porque falhou, porque funcionou demais. Há uma última coisa. A ciência que explica tudo. Seu acre move calor horizontalmente. Puxa de dentro, roga para fora. Mas lá fora está 35 graus. Você está jogando calor em um meio quase tão quente quanto o calor que tira. É por isso que o compressor roda sem parar. Uma superfície branca faz algo diferente. Move calor verticalmente. Para OCU, a Agência Espacial chama de refrigeração radiativa do céu. Mesmo no dia mais quente, o céu funciona como dissipador de calor para a radiação infravermelha. A temperatura efetiva entre -50 e -70 graus. Seu acre briga com 35 graus. Seu telhado branco irradia para -70. O telhado ganha sempre. Em 2021, um professor criou a superfície mais refletiva da história humana. 98,1% de refletância. Guinness certificou cobrir 90 metros quadrados. Com isso, gera 10 kW de refrigeração passiva contínua. Um acre residencial padrão, 2,5 a 3 kW. O revestimento supera em 3 a 4 vezes, sem desenhar um único watt. Sem compressor, sem refrigerante, sem conta. Você não precisa do laboratório de uma universidade. O princípio é idêntico ao que essas comunidades usam há séculos, o mesmo que egípcios usavam em templos. Combine os dois: revestimento branco
na superfície externa, refletindo luz e irradiando o calor para cima, mais folha refletiva embaixo, das vigas, interceptando o que escapa. Sistema duplo, 100% de eficácia. Custo total, R$ 50 a R$ 60. Tempo, um fim de semana. Eletricidade, zero. Conta mensal, zero. Passei 30 anos pagando para resolver um problema que R$ 40 resolvem. Ninguém me contou. Não meu construtor. Não meu inspetor. Não o contratista, que cobrou R$ 2.000, e se foi aquela comunidade me mostrou vivendo em uma casa fresca, sem acre, sem dutos, sem termostato, sem conta de eletricidade. O conhecimento nunca foi perdido. Foi colocado de lado, apagado dos manuais, coberto por indústrias que ganham bilhões mantendo você na escuridão. O composto está na loja de ferragens. A folha está na prateleira. O céu está a menos 60 graus. A única coisa que faltava era alguém conectar os pontos. Se você acredita que conhecimento real foi apagado para proteger lucros, você já entende. Você viu isso antes em outras indústrias. O padrão nunca muda. Solução simples aparece. Ameaça receita. Desaparece da conversa. Isso é diferente apenas em uma forma. Agora você sabe. E você não consegue desaber. Quero ouvir você. Se já mediu a temperatura do sótão em julho, coloque nos comentários. Quero ver estado por estado. Como está realmente quente. Se já tentou esse revestimento ou instalou a folha, conte o resultado, antes e depois. Sua história vai salvar alguém de uma conta injusta. Inscreva-se. Vamos continuar puxando esses fios juntos. No fundo, a grande pergunta nunca foi apenas por que ninguém está usando isso ainda. A pergunta real é muito mais dura. Quantas soluções deixaram de amadurecer porque davam independência demais e recorrência de menos? Quantas ideias ficaram invisíveis não por serem fracas, mas por não alimentarem o modelo certo? Quantas vezes confundimos a ausência de marketing com a ausência de valor? E é aqui que tudo se encaixa, porque quando o inverno chega, o que uma pessoa quer não é tecnologia pela tecnologia, é paz. É dormir sem medo da madrugada gelada, é não olhar para o termostato como quem olha para uma ameaça financeira. É sentir que a casa está preparada. Se uma solução ajuda a construir essa paz com inteligência, estabilidade e custo muito menor, ela merece atenção séria. Menos mesmo que tenha a aparência mais modesta do mundo. Talvez ela ainda precise de refinamento, padronização, certificação, design melhor, integração mais elegante com sistemas residenciais. Talvez ainda leve tempo até o mercado embolelar, de um jeito que o grande público aceite sem desconfiança. Mas isso não muda o essencial. O essencial já está diante de nós. Calor pode ser armazenado com muito mais simplicidade do que fomos ensinados a imaginar. E uma vez que você entende isso, não volta mais a olhar para o aquecimento da mesma forma, porque o verdadeiro choque não está no material, está na descoberta de que a lógica dominante talvez nunca tenha sido a única possível. Está na percepção de que o conforto térmico da sua casa pode deixar de ser apenas um gasto recorrente e começar a se parecer com estratégia. Está na sensação de que, escondida sob algo tão comum quanto areia, existe uma pergunta enorme esperando resposta. Se o calor pode ser guardado, por que seguimos vivendo como se ele sempre precisasse ser comprado no susto? Essa é a pergunta que fica ecoando depois que o vídeo acaba. E talvez seja justamente por isso que essa ideia seja tão poderosa. Não porque entrega uma fantasia pronta, mas porque devolve à pessoa comum uma possibilidade que parecia reservada a sistemas caros, complexos e distantes. A possibilidade de transformar frio em planejamento, conta em escolha, dependência em margem de segurança. No fim, a areia continua sendo areia, silenciosa,
comum, ignorada. Mas talvez esse seja o detalhe mais revelador de todos. Às vezes, a coisa que mais pode mudar a sua vida não é a que chega fazendo barulho, é a que estava ali o tempo todo, esperando apenas que alguém percebesse que simplicidade não é fraqueza. Às vezes, simplicidade é justamente o que torna uma ideia impossível de parar quando finalmente começa a ser levada a sério.